Salve, rapaziada, saindo aqui da minha folga para deixar meu palpite. Corinthians e Vasco da Gama na Neoquímica Arena. Apesar da fase complicada aí, acho que todo mundo sabe da dificuldade do jogo, o Corinthians vai vencer 2-0. Tamo junto e me cobrem, hein? Me cobrem que esse é o cravo. Abraço. Fala, fiel, Corinthians e Vasco aí se enfrentam na Neoquímica Arena, um jogo difícil. O Vasco buscando aí sair da zona do rebaixamento, sair dessa briga aí, o Corinthians ainda não sonha de pegar uma Libertadores. O Corinthians vence o jogo e vai vencer bem. Vence por 1-0, 1-0, placar magro, mas vai ser totalmente dominante sobre o Vasco. Então podem ficar tranquilos aí que nesse jogo aí o Corinthians sai com os 3 pontos. Valeu? Tamo junto. Fala pessoal do meu timão, palpite para Corinthians e Vasco domingo na Neoquímica Arena. O Vasco tentando sair ali da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? A partida é muito importante para a equipe do Rio de Janeiro. O Corinthians tem uma pequena chance de classificação à pré-Libertadores, mas está muito difícil, né? Só uma combinação improvável de resultados colocaria o timão ao final do campeonato nessa 8ª colocação, mas mesmo assim, jogando em casa contra um desesperado Vasco da Gama, o meu palpite é 4-1 pro Corinthians. Salve, rapaziada, tô aqui pra dar meu palpite pra Corinthians e Vasco aí na Neoquímica Arena no domingo, e eu acho que esse jogo tem muito menos pressão pro Corinthians, já que a gente tá com uma chance muito pequena de ir pra Libertadores, porém os jogadores querem o resultado positivo pra tentar deixar esse sonho vivo. E o Vasco tá com muita pressão por estar perto da zona de rebaixamento ali, brigando para não cair. E eu acho que vai ser 2-1 pro Corinthians. E eu espero que Santos e Atlético Paranaense percam pra gente conseguir ter uma chance de ir pra Libertadores ainda. Valeu, rapaziada. Fala, cachorrada, saudações corintianas, passando aqui para palpitar Corinthians e Vasco do próximo domingo na Neoquímica Arena. É isso mesmo, o Corinthians vai meter 2 caixas, garotinho, 2 caixas, é isso mesmo, Corinthians 2-0 contra o Vasco. Vasco desesperado pra caramba, vai se expor até umas horas e o Gustavo Silva vai deitar. É isso mesmo, 2-0, tamo junto, fui! Fala, rapaziada, tudo bom? Bom, esse jogo aí no domingo bem esvaziado da parte do Corinthians, né? Já o Vasco jogando a vida dele na Itaquera. Eu sinceramente acho o time do Vasco muito desajeitado e acho que essa pressão pode piorar muito a situação deles e com uma boa chance do Corinthians sobrar em campo, mesmo fazendo um jogo um pouco desinteressado, talvez parecido ali com o jogo do Fluminense. Esse Corinthians sai na frente tem uma chance aí de golear. Vamos ver. Bom, respeitando a camisa do Vasco, eu vou palpitar no 2-1, mas é um jogo que, se as coisas começarem a desencaixar pro Vasco, é capaz do Corinthians golear. Valeu! Fala, rapaziada, já num clima de decepção total, né, pelo Corinthians praticamente fora da Libertadores, o time vai dar uma reagidazinha nesse jogo contra o Vasco aí pra dar um alento pra torcida. 3-0, 2 gols de Leonatel e 1 gol dele, Ruani Casares. Tamo junto. Salve, rapaziada, palpite para Corinthians e Vasco, eu aposto no Corinthians, vitória do Corinthians, 2-0, acho que por uma junção de fatores, né? O Vasco tá muito ruim, vem de uma sequência de 5 jogos sem vencer, 3 derrotas seguidas. O Corinthians não tá numa fase também boa, né? Longe disso, vem de uma atuação bem ridícula contra o Santos, mas acho que justamente por ser um último jogo ganhável, né? Vai encerrar fora de casa contra o Inter, acho que a disposição dos jogadores vai ser outra contra o Vasco em comparação ao que foi contra o Santos. Salve, fiel, beleza? Bom, passando aqui para dar meu palpite. Cara, Corinthians e Vasco, Corinthians aí longe do G8, então acho que vai ser um jogo que o Corinthians não vai com aquela pressão toda, mas o Vasco muito mal e precisando do resultado. Acredito na vitória do Corinthians, uma vitória tranquila, 2-0 pro Corinthians, gols aí de Vital e Gustavo Mosquito, tá certo? Tamo junto, fiel, vai Corinthians! Fala, pessoal que acompanha o meu timão, tudo bem com vocês? O Corinthians recebe o Vasco na Neoquímica Arena. E apesar do campeonato oscilante que a equipe do Wagner Mancini vem fazendo, eu penso que a vitória é algo bem plausível e uma vitória bastante convincente. Por isso meu placar é 4-0. E é isso, vai Corinthians. Fala, galera do meu timão, beleza? Aqui para deixar o palpite para Corinthians e Vasco, jogo de domingo lá na Neoquímica Arena. Depois de perder quarta-feira para o Santos, o Corinthians praticamente deu adeus aí à classificação da vaga da Libertadores. O Corinthians enfrenta um Vasco que o Corinthians não perde
há 10 anos, mais de 10 anos, sem perder para a equipe Cruz Maltina. Esperamos que esse tabu seja mantido, que a equipe do técnico Wagner Mancini vença o Vasco para dar uma certa confiança aí pro início de temporada para a equipe corintiana. E meu palpite é de Corinthians 2, Vasco 0 na Neoquímica Arena. Fala galera, pois é, Corinthians e Vasco, palpite seco, hein? 1-0 e a situação do Vasco aí no Brasileiro vai de mal a pior. Palpite curto e grosso, Corinthians 1, Vasco 0.